Depois de 88 dias, desde que a Polícia Federal entregou o relatório sobre a trama golpista, a Procuradoria-Geral da República finalmente formalizou a denúncia contra Jair Bolsonaro e outras 39 pessoas envolvidas no plano para romper a ordem democrática no país. Na denúncia enviada ao Supremo Tribunal Federal, o PGR Paulo Gonet acusa o ex-presidente pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, que podem levar a 28 anos de prisão. Agora, o caso será analisado pela primeira turma do Supremo, composta pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. Caberá a esse grupo de magistrados terá decidir se aceita ou não a denúncia da PGR, o que pode transformar Bolsonaro e seus aliados oficialmente em réus. De acordo com a Polícia Federal, o grupo liderado por Jair Bolsonaro não apenas tentou uma ruptura democrática por vias indiretas, como incitação ao terrorismo e manobras jurídicas, mas também há indícios de que parte dessa organização planejou atentados contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes. Com a formalização da denúncia, este caso se torna um marco na política brasileira. O Mídia Ninja compilou os principais fatos e personagens por trás dessa trama. Acompanhe-nos para entender os desdobramentos desta história. Apontado como mentor do golpe, teria coordenado reuniões com militares e buscado justificativas para impedir a posse de Lula. Como chefe do Gabinete de Segurança Institucional, teria articulado a trama utilizando dados sigilosos da inteligência. Registros indicam a existência de um diário do golpe mantido pelo general. Ex-ministro e candidato à vice-presidência na chapa de Bolsonaro, teria incentivado o golpe junto à cúpula militar. Presidente do Partido Liberal, Costa Neto teria atuado para descredibilizar as urnas eletrônicas, solicitando investigações sobre alegadas fraudes e financiando narrativas de fraude eleitoral. O general da reserva Mário Fernandes é acusado de coordenar o plano Punhal Verde e Amarelo, que previa o assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Entre os principais fatos e evidências que reconstituem a aventura golpista do ex-presidente, destacam-se 4 eventos que fundamentam as acusações. O então presidente Jair Bolsonaro convocou ministros para uma reunião de emergência, buscando soluções para reverter o favoritismo de Lula nas eleições. Sem saber que estava sendo gravado, Bolsonaro afirmou que se o governo não agisse antes da votação, o Brasil se tornaria uma grande guerrilha. O vídeo, obtido pela PF, foi gravado pelo tenente-coronel Mauro Cid. Porque a gente vê o que está acontecendo, está na nossa cara. A guerra de papel e caneta, a gente não vai ganhar essa guerra, a gente tem que ser mais contundente, como vão começar a ser com os embaixadores. Porque se aparece o Lula com 51% no dia 2 de outubro, acabou. Ou a gente reagir vai ser um caos, vai pegar fogo o Brasil. Agora a gente vê o povo do meu lado, alguns ministros me acompanham de viagem, o povo chorando, não é porque está vendo o Bolsonaro, não, pô. Está vendo um cara, o povo entendeu o que está acontecendo e vê em nós uma esperança para mudar isso aí, não deixar acontecer. A cagada que deu nas eleições com o rato lá dentro. O Ricardão ficou 8 meses na casa do cara não viu. Ele ia de noite tomar cerveja, botou na geladeira à tardinha, à noite, né? Eu tomava cerveja de madrugada, não tinha mais cerveja, o Ricardão tinha tomado, ele não viu. 8 meses lá dentro. É o que nós estamos fazendo aqui. O TSE diz que os caras ficaram 8 meses lá dentro, com a senha do banco e a senha de outro cara ainda. Eu estou dizendo o que aconteceu. A eleição em São Paulo não tem como. Do primeiro ao 8º local, tirando a cada decimal, com 0,39%, igual ao mesmo percentual, com 100%, não existe isso. Então o algoritmo foi cravado ali, olha. Então o percentual final está decidido e varia aqui do lado depois da vírgula. Porque os caras estão preparando tudo, pô. Por Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Secretário, levanta o braço. Acredita que eles vão construir isentas, estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição, de tudo que estão vendo acontecer? Essa cadeira aqui é uma cagada, está comigo uma cagada, eu vou explicar a cagada. Não vai ter uma cagada dentro do Brasil, cagada
deixar bem claro. Como é que eu ganho uma eleição? Fudido como eu, deputado Baixo Clero, escrotizado dentro da Câmara, sacaneado, gozado. A porra do deputado, 513. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Na mesma reunião, o general Augusto Heleno enfatizou a necessidade de virar o jogo, indicando ações para alterar o cenário político desfavorável. Conversei ontem com o Vitor, que é o novo diretor da ABIN. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa, a gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da vida, qualquer lugar. General, eu peço que o senhor não fale, por favor. Então, o senhor não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço ao senhor que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar. Então, a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a BIM está fazendo? Portanto, se está bem claro que não tem VAR nas eleições. Não vai ter segunda chamada da eleição, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Durante as invasões em Brasília, Bolsonaro publicou um vídeo no Facebook alegando que Lula não teria sido eleito pelo povo. Embora tenha apagado a postagem rapidamente, o vídeo se tornou uma prova crucial para a PGR sobre seu envolvimento na depredação em Brasília. Uma das colunas do edifício rachou. Entendam isso. Em 96, uma das colunas do edifício foi quebrada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, foi quebrada pelo Serviço Eleitoral Brasileiro. E as pessoas ficam nessa fantasia, como se estivessem assistindo um filme de James Bond, de cada um querendo ser mais interessante na discussão do assunto. Não interessa como que o ladrão entrou na sua casa, você foi roubado. O que importa é isso, você não vê a apuração dos votos, você não vê nem o seu voto. Como é que você pode ter a certeza de que uma imagem que um software mostra numa tela para você é igual àquilo que saiu da sua consciência? A imagem que você vê é produzida pelo software. Um software que não está sob seu controle, que não foi escrito por você, que não é verificado por você. O Estado é laico, não exige fé do cidadão. Ninguém é obrigado a confiar em servidor público. Confiança é confidere, fidere, de fides, fé. O Estado é laico. Ninguém tem que ter fé em ninguém numa democracia. Não existe princípio de fé na democracia. O serviço público é obrigado a fazer esse trabalho às claras, diante dos olhos do cidadão. É por isso que a Alemanha recusou a urna de primeira geração. É só por isso. A Corte Constitucional Alemã, quando rejeitou a urna de primeira geração, basicamente o que ela disse foi: qualquer pessoa, do cientista até o catador de latinhas, tem que ter a possibilidade de ver a apuração dos votos. É por isso que a Dinamarca vota numa cédula do tamanho de uma folha de jornal. É por isso que o Japão materializa o voto. É por isso que a Índia materializa o voto. É por isso que o Paraguai usa uma urna de terceira geração que materializa o voto, porque nós, seres humanos, não temos nenhum sentido que nos permita ver pulso elétrico. Aliados de Bolsonaro produziram sistematicamente fake news e desinformação sobre as eleições e a integridade das urnas eletrônicas. Segundo a PF, 9 pessoas ligadas ao ex-presidente operaram um núcleo de desinformação conhecido como Gabinete do Ódio. Durante a CPMI do 8 de janeiro, o chamado Gabinete do Ódio foi amplamente denunciado pelo deputado federal,
Pastor Henrique. Eu quero chamar a atenção para uma linha de investigação fundamental desta CPMI, que são as milícias digitais e o gabinete do ódio. Essa violência é intencionalmente provocada e construída. A denúncia, senhor presidente, sobre o gabinete do ódio começa com ex-aliados do presidente Bolsonaro, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, Heitor Freire e Gustavo Bebiano. E a existência desse gabinete do ódio, que estimula esse tipo de comportamento agressivo e violento, que colocou a sua vida em risco, o gabinete do ódio também foi alvo de análise da CPMI das fake news. Porque uma coisa é o ódio generalizado e espontâneo. Isso é perigoso. O que eu estou chamando a atenção para uma outra coisa é o ódio organizado numa estrutura dentro do Estado e ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo as denúncias, o gabinete do ódio tinha núcleo operacional, assessores de deputados federais e estaduais, núcleo distribuidor, sites e blogs e núcleo econômico, proeminentes empresários. O Facebook, numa investigação interna em 2020, derrubou perfis bolsonaristas. E o relatório do Facebook, senhor presidente, diz: uma vez eleito o presidente Jair Bolsonaro, muitos desses canais integrantes do gabinete do ódio passaram a atacar as instituições brasileiras, especialmente o Congresso Nacional, o STF e alguns dos seus membros. Esse é um relatório do Facebook, falando sobre um gabinete do ódio dentro da estrutura da presidência da República, o ex-presidente. E o objetivo, tudo a ver com o resultado final, dia 8 de janeiro. Ataque ao Congresso Nacional, ataque ao STF e aos seus membros. Mas não só relatório do Facebook, não só CPMI das fake news. Tem inquérito no STF, 4781. Que busca verificar a existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais com o intuito de levar e expor a perigo de lesão à independência do Poder Judiciário e o Estado de Direito. Portanto, o gabinete do ódio não é ódio espontâneo nas redes, o que é problemático. É um grupo organizado dentro da estrutura da ex-presidência. Mas agora, caminhando para o final, o inquérito 4828 do STF diz o seguinte, agora eu vou ser mais objetivo, porque acredito, senadora, que essa tem que ser uma linha presente em seu relatório, vou defender essa tese. Esse ódio foi ele foi construído intencionalmente. 3 assessores da família Bolsonaro estavam fomentando páginas disseminadoras de fake news e ataques contra o Estado Democrático de Direito. Fernando Nascimento Pessoa, assessor parlamentar do senador Flávio Bolsonaro, está no inquérito, permanece contratado até hoje. Carlos Eduardo Guimarães, assessor parlamentar do deputado federal Eduardo Bolsonaro, permanece contratado até hoje. E Tércio Arnaud Tomás, assessor especial do ex-presidente Bolsonaro, que é indicado como um dos grandes operadores do gabinete do ódio. Mas olha que curioso, Bolsonaro perde a eleição e ele foi recontratado por Bolsonaro, assessora Bolsonaro, hoje contratado e pago pelo partido de Bolsonaro, o PL. Por último, o plano de assassinar Lula, seu vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Uma das evidências mais contundentes contra o ex-presidente é o envolvimento direto do general Walter Braga Neto, que à época era seu vice e debateu, na própria casa, o plano de envenenamento dos opositores de Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, ele financiou os chamados Kids Pretos. Tanto Braga Neto quanto os agentes das Forças Especiais do Exército estão presos.